Olá a todos! Antes de mergulharmos nesta história arrepiante, por favor deixem nos comentários de que país vocês estão assistindo a este vídeo. Aproveitem a narrativa. No seu tão esperado aniversário de casamento, Marco presenteou a encantadora Isabela com uma elegante caixa de veludo. Lá dentro, aninhado numa almofada de seda creme, repousava um relógio vintage deslumbrante. O seu mostrador cor de marfim era emoldurado por uma delicada luneta dourada e a bracelete de couro macio e envelhecido era incrivelmente agradável ao toque. Feliz aniversário, meu amor! Sussurrou Marco, seus olhos a brilhar com uma ternura genuína. Ele tirou o relógio da caixa e prendeu-o cuidadosamente no pulso de Isabela. Encontrei-o numa loja de antiguidades. Lembrei-me de ti, elegante e intemporal. Isabela admirou o presente que era verdadeiramente requintado, exalando uma sensação de história e beleza refinada. Agradeceu a Marco, abraçou-o e beijou-o. A sua atenção e carinho sempre foram um mundo para ela. Marco sabia como a fazer sentir-se especial. Naquela noite, Marco estava especialmente carinhoso e atento. Preparou o jantar favorito dela, pato assado, com maçãs acendeu velas e pôs uma música romântica suave. Recordaram os primeiros anos do seu casamento, riram-se de memórias engraçadas e fizeram planos para o futuro. Isabela sentia-se feliz e amada. Parecia-lhe que o seu vínculo só se fortalecia com o tempo. No entanto, no primeiro dia em que Isabela usou o relógio para trabalhar, sentiu-se indisposta. No início, era uma fraqueza leve e ansiedade, como se um inexplicável mal-estar estivesse a surgir no fundo do seu ser. Depois veio uma ligeira dor de cabeça e tonturas. Isabela atribuiu à fadiga e à sua exigente agenda na universidade onde lecionava. Era época de exames e ela provavelmente estava apenas sobrecarregada. Tentou concentrar-se na sua aula, mas a fraqueza persistia, tornando-se mais forte. Esforçava-se para se concentrar. As suas palavras baralhavam-se e pontos negros começaram a cintilar diante dos seus olhos. Isabela sentiu uma necessidade urgente de se sentar. Após as suas aulas, regressou à casa e tirou imediatamente o relógio. No momento em que este deixou o seu pulso, uma frescura suave espalhou-se pelo seu corpo. A fraqueza desapareceu gradualmente, a sua mente clareou e a ansiedade diminuiu. Isabela ficou surpresa. Poderia o relógio ser realmente a causa do seu desconforto? Descartou-o como uma coincidência. No dia seguinte, voltaria a usá-lo para ver o que acontecia. No dia seguinte, o padrão repetiu-se. Assim que Isabela colocou o relógio à sua condição, piorou fraqueza, tonturas, náuseas. Os sintomas voltaram com maior intensidade. Quando removeu o relógio, sentiu-se significativamente melhor. Isabela começou a notar outras estranhezas. Onde o fecho do relógio tocava o seu pulso, aparecia uma ligeira vermelhidão. A pele parecia irritada, ligeiramente inflamada. Contou a Marco sobre os seus sintomas, mas ele ignorou-a, dizendo que ela estava a imaginar coisas. Querida, és demasiado sensível, disse ele abraçando-a. É provavelmente apenas uma alergia ao metal. Não te preocupes com isso. Se piorar, iremos a um médico. Isabela sentiu que Marco não a estava a levar a sério. Ele fazia isso frequentemente quando ela sentia que algo estava errado, dizendo-lhe que era demasiado emotiva e propensa a exageros. Mas Isabela não conseguia ignorar os seus sentimentos. Ela sentia que algo estava errado com o relógio. A sua intuição a impelia a ser cautelosa. Começou a observar Marco mais de perto. Parecia-lhe que o comportamento dele tinha mudado. Tornou-se mais retraído e irritável, muitas vezes ficava até tarde no trabalho e sussurrava ao telefone saindo para a varanda. Isabela tentou falar com ele, mas ele esquivou-se às suas perguntas, alegando exaustão e estresse no trabalho. Sentiu uma crescente muralha de incompreensão e distância entre eles. Uma noite, enquanto Marco estava no chuveiro, Isabela não resistiu e verificou o seu telefone. Sabia que era errado, mas precisava confirmar as suas suspeitas. Rapidamente percorreu os registros de chamadas e mensagens, mas não encontrou nada suspeito. Depois, abriu o seu e-mail e os seus olhos captaram uma única mensagem de um endereço desconhecido. Continha apenas algumas palavras. O relógio está pronto aguardando o pagamento. Isabela sentiu um arrepio percorrer-lhe, o que significava. Rapidamente fechou o e-mail e desligou o telefone, o coração a bater forte. Não sabia o que pensar. A partir daquele momento, Isabela decidiu iniciar a sua própria investigação. Tinha de descobrir o que Marco estava a esconder e por que o relógio a fazia sentir-se doente. Sentiu que a sua vida estava em perigo. O seu primeiro passo foi confiar na sua amiga Sofia, uma advogada que sempre apoiou Isabela em situações difíceis. Sofia ouviu atentamente e prometeu ajudar. Acho que precisas de mandar examinar o relógio, disse Sofia. Pode haver um defeito oculto ou pior, algo perigoso. Isabela concordou. Sabia que precisava de um especialista para inspecionar o relógio e dar uma opinião profissional.
mas em quem poderia confiar, a quem poderia contar as suas suspeitas. Sofia, depois de ouvir atentamente, franziu a testa. Vermelhidão no teu pulso. Isabela, isso não é brincadeira. Mesmo que seja apenas uma alergia ao metal, é melhor prevenir. E os teus sintomas? É muito estranho que se alinhem com o uso do relógio. Manda verificar, ou simplesmente vende o livra-te dele. Isabela acenou com a cabeça, sentindo o medo a apoderar-se dela lentamente. As palavras de Sofia, apoiadas pelas suas próprias suspeitas, tornaram-se um pesado fardo. Tens razão, Sofia. Vou levá-lo a uma loja de penhores só para descobrir o que está errado. No dia seguinte, reunindo a sua coragem, Isabela visitou uma pequena loja de penhores nos arredores da cidade. O local parecia modesto, mas confiável, com uma placa que dizia avaliação e compra de relógios e joias. Ela escolheu esta loja de penhores na esperança de confidencialidade e profissionalismo. Lá dentro cheirava a madeira velha e polimento. Atrás do balcão estava um homem de meia idade com sobrancelhas grisalhas grossas e olhos atentos. A sua placa de identificação dizia Miguel Avaliador. Isabela aproximou-se do balcão tentando esconder o seu nervosismo. Olá, disse ela, a voz ligeiramente trêmula. Gostaria de ter estes avaliados. Ela tirou o relógio vintage da sua mala e colocou-o no balcão. Miguel pegou no relógio, colocou os óculos e começou a examiná-lo de perto. Virou-o, estudou-o com uma lupa e verificou o mecanismo. Isabela observou-o prendendo a respiração. Após vários minutos, Miguel olhou para cima, a sua expressão mudando de foco para um olhar estranho e cauteloso. Limpou a garganta como se estivesse a organizar os seus pensamentos. Estes relógios, começou ele a voz baixa, foram modificados. Isabela sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Modificados. O que queres dizer? Miguel olhou para ela atentamente. Trabalho com relógios há muitos anos. Estes são vintage e valiosos, mas algo lhes foi adicionado. Algo ruim. Ele pegou no relógio novamente e apontou para o fecho. Vês esta minúscula costura? Algo foi soldado com muito cuidado profissionalmente, mas não é uma peça de fábrica. Isabela inclinou-se tentando ver o que ele estava a apontar. Ela notou uma costura quase invisível, quase a misturar-se com o metal. O que poderia ser? Perguntou ela, o pânico a aumentar dentro dela. Miguel suspirou. Não posso dizer com certeza sem uma análise, mas tenho suspeitas. Suspeitas muito ruins. Ele tirou uma pequena ferramenta de debaixo do balcão e abriu cuidadosamente o fecho. Lá dentro havia um minúsculo capilar fino como um cabelo. Usando luvas, Miguel extraiu-o cautelosamente. Há algo aqui, disse ele segurando-o contra a luz. Algum tipo de líquido, incolor inodoro, mas tenho certeza que não é água. Isabela sentiu o mundo ao seu redor começar a desfocar. O que poderia ser? Repetiu ela as náuseas a subir-lhe a garganta. Miguel olhou-a nos olhos. Não sou um especialista, mas pela minha experiência isto parece um veneno de ação lenta. Algo que gradualmente pioraria a tua saúde sem deixar vestígios óbvios. Isabela recuou cambaleante do balcão. Veneno. No relógio. Mas quem? Ela parou, recordando o comportamento estranho de Marco, as suas respostas evasivas às suas dívidas. As peças do puzzle começaram a formar uma imagem horrível. Tens usado este relógio? Perguntou Miguel, a voz cheia de preocupação. Isabela acenou com a cabeça. Sim, todos os dias. Foi um presente do meu marido para o nosso aniversário. Miguel abanou a cabeça. Precisas de ir à polícia imediatamente e não confiar em ninguém. Ninguém exceto a polícia e talvez os teus amigos mais próximos, aqueles em quem confiarias a tua vida. Caso contrário, pode já ser tarde demais. Ele falou baixinho, mas cada palavra parecia um veredito. Isabela ficou congelada, incapaz de falar. A sua mente girava com fragmentos de pensamentos, memórias e suspeitas. Marco, o seu marido, queria matá-la, porque, vendo o seu estado, Miguel serviu-lhe um copo de água. Componha-se, disse ele. Precisas de agir agora. A tua segurança é a prioridade. Isabela deu alguns goles tentando acalmar-se. O que devo fazer? Perguntou ela, olhando para Miguel com esperança. Primeiro, não uses mais o relógio. Segundo, vai à polícia. Conta-lhes tudo o que sabes. Mostra-lhes o relógio, o capilar. Eles farão uma análise e determinarão o que é a substância. Terceiro, tem cuidado. Não contes a ninguém o que aprendeste, especialmente ao teu marido. Isabela acenou com a cabeça, sentindo a determinação a regressar lentamente. Obrigada, disse ela a Miguel. Muito obrigada. Salvou a minha vida. Miguel abanou a cabeça. Eu apenas fiz o meu trabalho. Agora cabe a ti. Ser forte e encontra a verdade. Isabela saiu da loja de penhores, sentindo-se completamente exausta. O mundo ao seu redor parecia estranho e hostil.
A única pessoa em quem confiava tinha se tornado sua inimiga. De volta à casa, Isabela sentiu como se um fragmento gelado se tivesse alojado na sua mente. As palavras de Miguel e o aviso sobre o veneno ecoavam na sua consciência. Marco, o seu Marco, com quem partilhara a sua vida, sonhos e cama, poderia estar por trás deste pesadelo. Ela tinha de ter a certeza. Não podia deixar o medo paralisá-la. Fingindo que nada estava errado, Isabela tentou agir normalmente. Marco saudou-a com um sorriso perfunctório, perguntando como tinha corrido a prova de roupa, a desculpa que ela inventara para explicar a sua ausência. Ela respondeu vagamente, alegando fadiga, e apressou-se para o duche para lavar não apenas a poeira da cidade, mas a sensação pegajosa de traição. Após um jantar tenso e silencioso, Isabela desculpou-se para o escritório alegando uma dor de cabeça. Precisava agir. Sabendo que Marco poderia entrar a qualquer momento, ela moveu-se rapidamente e cautelosamente. Primeiro verificou o computador dele. Marco não era particularmente cuidadoso com a segurança, e a sua palavra passe, como ela suspeitava, era simples a data do casamento deles. À primeira vista, o e-mail dele parecia inocente correspondência de trabalho contra as saudações de colegas. Escavando no arquivo, ela encontrou e-mails de alguém chamado Cláudia. As mensagens datadas dos últimos meses não eram claramente profissionais. Marco, sinto a tua falta. Quando nos veremos novamente? Escreveu Cláudia. Em breve, minha querida. Só precisamos esperar um pouco. Tudo será resolvido e estaremos juntos, respondeu Marco. Isabela sentiu as suas bochechas corarem. Infidelidade. Doía, mas não era tão aterrorizante quanto a percepção de que este caso poderia fazer parte de um plano mais monstruoso. Ela copiou a correspondência, tomando cuidado para não perder um único detalhe. Em seguida, o seu telefone, o que se mostrou mais complicado. Marco sempre o mantinha consigo e garantia que estava bloqueado. Isabela recordou ter visto uma vez ele introduzir a palavra passe quando pensava que ela estava a dormir. Tentou recriar a combinação na sua mente e funcionou. No telefone encontrou mais provas dos seus medos. Além de mensagens sugestivas de Cláudia, havia uma conversa com um número desconhecido a discutir assuntos delicados e garantias de total anonimato. Numa mensagem, Marco escreveu: "O principal é que pareça natural, sem suspeitas." Isabela sentiu o chão a fugir-lhe. Era demasiadas coincidências. Recordando o conselho de Sofia, decidiu pedir ajuda para encontrar o joalheiro que fizera o relógio. No dia seguinte, Sofia, usando os seus contactos, localizou Dona Helena, a viúva de um joalheiro. A idosa vivia numa pequena casa nos arredores da cidade. Isabela, escondendo a sua ansiedade, contou a Dona Helena sobre o relógio vintage e perguntou se o seu marido alguma vez fizera algo semelhante por encomenda. Dona Helena ficou em silêncio por um longo tempo, mexendo distraidamente nas suas contas de oração. "O meu marido fez muitas peças personalizadas", disse ela finalmente com uma voz baixa. "Mas uma encomenda perturbou-o muito. Ele era muito reservado nos meses antes da sua morte. Ele disse que estava a ser ameaçado." Isabela prendeu a respiração. "Qual foi a encomenda?" perguntou ela, tentando esconder a sua agitação. "Um relógio", Dona Helena respondeu. "Relógios vintage que precisavam de modificação. O cliente insistiu num design especial de fecho. Disse que era crucial. O meu marido recusou por muito tempo, mas depois concordou. Ele precisava desesperadamente do dinheiro." "Quem era o cliente?" perguntou Isabela. Dona Helena abanou a cabeça. "Ele foi muito cuidadoso. Ele só disse que era uma pessoa muito influente." "Como ele morreu?" perguntou Isabela, tentando parecer casual. "Um ataque cardíaco", Dona Helena respondeu subitamente. Ele nunca se queixou do coração. Isabela congelou. As peças estavam a encaixar-se, formando uma imagem horrível. Marco dívidas, uma amante, um relógio envenenado, a morte do joalheiro. Tudo apontava para Isabela ser vítima de um crime meticulosamente planeado. De volta à casa, Isabela sentiu-se encurralada. Sabia que Marco a observava a cada movimento. Ela tinha de agir de forma decisiva e rápida. Tarde da noite, enquanto Marco dormia, Isabela pegou numa pendrive com as provas que reunira. Ela olhou para o rosto adormecido do marido, tentando compreender como poderia ter estado tão enganada sobre ele. Como ela perdeu o verdadeiro rosto escondido, atrás de uma máscara de amor e carinho. Ela sabia que precisava de ajuda. Não podia mais confiar em ninguém, exceto em Sofia. Ligou para ela e pediu para se encontrarem com urgência. "Sofia, preciso da tua ajuda", disse Isabela, a voz a tremer. Quando se encontraram num café tranquilo, "Marco quer matar-me." Sofia ouviu a história de Isabela sem a interromper. Quando Isabela terminou, Sofia pegou na sua mão e apertou-a com força.
Precisamos de ir à polícia, disse Sofia. Tens provas, teremos justiça. Isabela acenou com a cabeça. Ela sabia que era a única maneira. Não podia viver com medo por mais tempo. Tinha de parar Marco antes que ele completasse o seu plano monstruoso. Primeiro, ela fez backups de toda a correspondência de Marco e e-mails com a sua amante, discussões sobre dívidas e estranhas pesquisas na internet sobre venenos indolores e tratamentos para distúrbios nervosos. Cada ficheiro, cada linha, faria parte das provas. Isabela sentiu-se como uma arqueóloga a descobrir ruínas antigas, exceto que, em vez de artefactos, ela estava a expor engano e horror. Releu o relatório de Miguel da loja de penhores. Declarava claramente: o relógio vintage foi modificado e contém um mecanismo oculto com um veneno de ação lenta. Miguel tinha anexado fotos ampliadas que mostravam o capilar microscópico no fecho. Isabela sabia que isso não era suficiente para um processo judicial. Ela precisava de uma análise independente. Sofia, como sempre, superou as expectativas. Ela arranjou uma reunião com um toxicologista disposto a analisar a substância no relógio. Os 2 dias de espera pareceram uma eternidade. Isabela mal dormia, imaginando constantemente cenários possíveis. Ela temia que Marco suspeitasse de algo, que ele fugisse, ou pior, terminasse o que começou. Finalmente, Sofia ligou com notícias. A análise confirmou a presença de uma substância tóxica no relógio, disse. Sofia, a voz sombria. É talho, um veneno de ação lenta que causa sintomas facilmente confundidos com doenças comuns. A exposição prolongada leva a danos graves no sistema nervoso e, em última instância, à morte. Isabela sentiu um arrepio percorrer-lhe. Talho. Tudo se encaixava. As tonturas, a fraqueza, as náuseas não eram aleatórias, mas o resultado de um envenenamento a sangue frio. Marco tinha planeado a sua morte disfarçando-a de natural. Ela recordou a sua conversa com a viúva do joalheiro que mencionou a estranha encomenda, a urgência ao cliente misterioso que não revelaria o seu nome. Isabela pegou no telefone de Sofia e ligou para a viúva. Olá, aqui é a Isabela, disse ela mantendo a voz firme. Falamos sobre a encomenda do relógio vintage. Sim, lembro-me, respondeu a viúva, a voz tingida de desconforto. Preciso da sua ajuda. Preciso que confirme à polícia que Marco fez essa encomenda. Meu Deus, sussurrou a viúva. Eu suspeitava. Ele veio ter comigo no dia seguinte a nossa conversa oferecendo dinheiro para eu ficar calada. Obrigada, disse Isabela. O seu testemunho é crucial. Com todas as provas reunidas, correspondência, o relatório de toxicologia, o testemunho da viúva, Isabela decidiu que era hora de agir. Ligou para a polícia e solicitou uma reunião com um investigador. A reunião ocorreu no dia seguinte. Isabela sentou-se no escritório do capitão Pedro, o investigador, e contou a sua história. Pedro ouviu atentamente e ocasionalmente fazendo perguntas para esclarecer. Ele parecia cansado, mas profissional, e Isabela sentiu que podia confiar nele. Ela colocou todas as suas provas na mesa, fotos do relógio, o relatório de toxicologia e e-mails impressos, a declaração da viúva. Pedro estudou cada documento cuidadosamente. Estas são acusações sérias, Isabela, disse ele quando terminou. Precisaremos de provas fortes para prender o seu marido. Eu tenho tudo, respondeu Isabela, olhando-o nos olhos. Eu sei que ele tentou matar-me e estou pronta para provar isso. Pedro acenou com a cabeça. Vamos investigar. Se estiver tudo certo, tomaremos medidas. As próximas horas arrastaram-se como um filme em câmara lenta. Isabela esperava por notícias colada ao telefone. Ela temia que Marco fizesse algo, que ele fugisse ou destruísse provas. Finalmente, por volta das 18h, o telefone tocou. Era Pedro. Isabela, detivemos o seu marido, disse ele. Ele está sob custódia. Venha à esquadra. Precisamos da sua declaração. Isabela sentiu uma onda de alívio varrer-lhe. Acabou. Ela estava segura. Na esquadra, Isabela fez uma declaração detalhada. Contou tudo o que sabia sobre o relógio, os seus sintomas, as dívidas de Marco, a sua amante e a encomenda do joalheiro. Ela respondeu às perguntas do investigador com calma e confiança. Enquanto isso, Marco negou todas as acusações. Ele alegou que o relógio era apenas um presente, que ele não sabia nada sobre veneno, que amava Isabela e nunca a machucaria. Ele disse que ela estava delirando, que ela inventou tudo. Mas as provas eram inegáveis. O relatório de toxicologia confirmou o veneno no relógio. A correspondência com a sua amante e as suas dívidas forneceram um motivo. O testemunho da viúva confirmou que Marco havia encomendado o relógio. Alguns dias depois, Marco foi acusado de tentativa de homicídio. Ele foi preso e colocado em uma instalação de detenção. A investigação continuou. A polícia descobriu que Marco estava há muito tempo envolvido em fraudes e tinha ligações com redes criminosas. Descobriu-se que ele estava afogado em dívidas e planeava receber dinheiro do seguro após a morte de Isabela. Eles também descobriram que a morte do joalheiro não foi acidental. Marco estava envolvido no seu assassinato para encobrir a encomenda do relógio envenenado.
Isabela soube disso pelas notícias. Sentada no seu apartamento assistindo à tela da TV, ela sentiu uma onda de raiva e nojo. Ela não conseguia acreditar que tinha vivido ao lado de tal monstro. Depois de tudo o que ela passou, Isabela demorou muito para se recuperar. Ela procurou a ajuda de um psicólogo para lidar com o trauma. Ela mudou de apartamento, de emprego e de círculo social. Ela queria um novo começo. Um ano depois, o julgamento de Marco ocorreu. Ele foi considerado culpado de todas as acusações e condenado a uma longa pena de prisão. Isabela não compareceu ao julgamento. Ela não queria ver Marco ou desperdiçar a sua energia e emoções com ele. Ela só queria esquecê-lo para sempre. Após o julgamento, Isabela comprou um novo relógio. Não vintage, mas moderno, elegante e confiável. Quando o colocou no pulso, sentiu uma nova vida a despertar dentro dela. Este relógio era um símbolo de que o seu tempo agora pertencia apenas a ela. Ela estava livre, ela sobreviveu e ela seria feliz. Essa história nos lembra da importância de confiar na nossa intuição, mesmo quando os outros nos dizem que estamos a exagerar. A intuição de Isabela salvou a sua vida. Além disso, a busca pela verdade é crucial. Não importa o quão dolorosa ela possa ser. Ter amigos e profissionais de confiança ao nosso lado em momentos de crise é um pilar fundamental. Por fim, a história destaca que a verdadeira liberdade e felicidade vem de superar a adversidade e de recomeçar construindo uma vida que nos pertence livre de medos e sombras do passado. Chamada para comentários e inscrições. Se esta história tocou o seu coração ou o fez refletir, por favor deixe um comentário e partilhe os seus pensamentos. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes e lições de vida. Na quarta-feira, escalei um pouco. Durante o jantar, comentei que um vizinho havia me contado sobre problemas com agiotas no bairro. Parece que andam cobrando dívidas de forma bem agressiva. Até ameaçam as famílias dos devedores. Desta vez, Osvaldo derrubou o garfo. Que tipo de ameaças? Ah, não sei bem. O vizinho disse que eles descobrem onde a pessoa mora, onde trabalha, quem são os parentes. Deve ser desespero mesmo, né? Imagina que tipo de pessoa se envolve com gente assim. Beatriz não notou, mas eu vi como as mãos dele tremeram pelo resto do jantar. Na quinta-feira, decidi implementar o primeiro teste real de manipulação ativa. Enquanto Osvaldo estava no quintal, atendendo uma das ligações dos agiotas, aproximei-me da janela carregando o celular. Quando ele terminou a conversa e entrou, fingi estar encerrando uma ligação própria. Sim, entendi. Pode anotar meu CPF e número da conta. Não tem problema transferir tudo hoje mesmo. Obrigada. Desliguei e guardei o celular, fingindo não perceber que Osvaldo estava me observando com interesse óbvio. Quem era a dona Antônia? Ah, da cooperativa onde eu trabalhava. Parece que tinha um dinheiro esquecido lá de quando eu me aposentei. Nada muito grande, mas já ajuda, né? Vi o brilho nos olhos dele. Estava pensando exatamente o que eu queria que pensasse. Quanto era? Ah, uns $8.000. Vão depositar amanhã. Obviamente era mentira completa, mas eu precisava saber até onde ele estava disposto a ir com o plano de me roubar. Na sexta-feira de manhã, coloquei uma pequena marca de lápis no local exato onde deixei minha carteira na cômoda. Quando voltei à tarde, a marca havia se movido 2 milímetros. Alguém havia mexido na carteira e tentado recolocar na posição original. Osvaldo havia mordido a isca. Estava planejando ativamente me roubar. Aquela noite finalizei meu plano de ação. Não seria mais vingança. Seria uma operação militar em 3 fases: neutralização da ameaça financeira, exposição do comportamento criminoso e remoção definitiva do ambiente familiar. Sábado foi meu último dia fingindo ser a avó inofensiva e vulnerável. Domingo seria o início da Operação Dignidade. Estava deitada na cama quando ouvi Osvaldo e Beatriz discutindo no quarto. Ele estava pressionando ela a convencer a mãe a deixar ele administrar as finanças dela por segurança. Beatriz, confusa, disse que eu sempre fui muito independente com dinheiro. Essa velha é mais esperta do que parece, ele murmurou. Mas todo mundo tem um ponto fraco. Sorri no escuro. Todo mundo tem um ponto fraco mesmo, Osvaldo. O seu eu havia descoberto fazia 2 semanas. E amanhã você ia descobrir qual era o meu. O confronto final, a sargento revela suas armas. Segunda-feira, 7 da manhã, a Operação Dignidade havia começado. Acordei como sempre às 5. Mas desta vez, não era apenas por hábito militar. Era porque precisava de 2 horas para implementar a primeira fase do meu plano antes que a família acordasse. No exército, aprendi que as melhores operações começam quando o inimigo ainda está dormindo. A primeira jogada era simples, mas psicologicamente devastadora, fazer Osvaldo acreditar que eu estava me tornando mais vulnerável enquanto secretamente documentava cada movimento dele. Instalei um aplicativo de gravação no meu celular que funcionava em segundo plano. A partir daquele dia, toda a conversa na casa seria registrada.
Também posicionei uma câmera minúscula comprada online na semana anterior, atrás da televisão da sala angulada, para captar conversas no sofá. Técnicas básicas de vigilância que qualquer ex-militar conhece, mas o componente principal da operação não era tecnológico, era teatral. Quando Osvaldo desceu para o café, me encontrou sentada à mesa com uma expressão ligeiramente confusa, mexendo numa pilha de papéis. Vovó, a senhora precisa de ajuda com isso. Coisas. Você faria isso por mim. Fingi surpresa gratificada. Seria uma bênção, Osvaldo. Às vezes me sinto muito sozinha para lidar com essas coisas. Vi o brilho predatório nos olhos dele. Estava funcionando exatamente como planejei. Claro, sogra. Família é família, né? Podemos ir hoje mesmo se quiser. Hoje não posso. Tenho que cuidar dos meninos. Que tal na quarta-feira? Perfeito. E olha, enquanto isso se quiser, posso dar uma organizadinha nesses papéis para a senhora colocar tudo em ordem. Nossa, você faria isso? Que genro prestativo eu tenho. Fingir gratidão por alguém que planeja me roubar foi uma das coisas mais difíceis que já fiz na vida. Mas no exército, aprendi que operações bem-sucedidas, às vezes, exigem sacrifícios pessoais temporários. Quando ele saiu para o trabalho, na verdade, para visitar agiotas e healing houses, implementei a segunda parte da primeira fase, criação de evidências falsas, que ele tentaria usar contra mim. Liguei para minha antiga colega de trabalho, Vera, e expliquei que precisava de um favor. Vera, preciso que você me ligue hoje à tarde por volta das 2, fingindo ser do banco. É para pregar uma peça no meu genro. Nada sério. Ai, Antônia, que diabrura é essa? Depois te explico direito. Só preciso que você finja ser a gerente e fale sobre uma reunião para discutir investimentos. Se ele atender, inventa que foi engano de número. Vera aceitou meio curiosa com minha mudança de comportamento. Às 2 em ponto, o telefone tocou. Osvaldo estava na sala, fingindo ler uma revista, mas obviamente de olho em mim. Alô? Ah, sim, do banco. Como assim uma reunião? Ah, mas eu não entendo nada disso. Não acho melhor não. Tá bom, obrigada. Desliguei fingindo nervosismo. Quem era Dona Antônia? Ah, do banco. Queriam marcar uma reunião para falar sobre investimentos. Falei que não tenho cabeça para essas coisas. Osvaldo se levantou imediatamente. Sogra, a senhora não pode desperdiçar uma oportunidade assim? Bancos não ligam à toa oferecendo investimentos. Mas eu não entendo nada disso, filho. Por isso mesmo que eu posso ajudar. Liga de volta, fala que mudou de ideia, que vai levar o genro junto na reunião. Você acha mesmo que devo? Tenho certeza. Dinheiro parado é dinheiro perdido. Liguei novamente. Vera representou perfeitamente o papel da gerente bancária, reagindo com satisfação ao saber que eu levaria suporte familiar para a reunião agendada para quinta-feira às 3 da tarde. Quando desliguei, Osvaldo estava eufórico. Viu só como foi fácil. A senhora vai ver como essas reuniões são importantes. Claro que ele estava eufórico. Acabara de conseguir acesso direto às minhas supostas movimentações bancárias. O que ele não sabia é que quinta-feira seria o dia em que descobriria quem realmente estava controlando a situação. À tarde, implementei a terceira parte da primeira fase, estabelecer controle psicológico através da inversão gradual de vulnerabilidade. Quando Osvaldo voltou da rua, me encontrou organizando todos os documentos financeiros na mesa da cozinha, aparentemente seguindo os conselhos dele. Nossa, Osvaldo, você tinha razão. Organizando assim, fica muito mais fácil de entender. Olha, separei tudo por tipo aposentadoria, conta corrente, aquele dinheiro da cooperativa. Ele se aproximou como um tubarão, sentindo sangue na água. E tem mais uma coisa. Continuei fingindo hesitação. Lembrei que tenho uma poupança antiga que nem mexo há anos. Deve ter uns 20 mil lá. Desta vez ele quase babou. 20 mil. Nossa sogra, isso é muito dinheiro parado. Pois é, acho que na quinta-feira devo falar sobre isso também na reunião. Com certeza, 20 mil dólares podem render muito bem se investidos direito. Naquela noite, após o jantar, escutei Osvaldo ao telefone com alguém. Calma, cara. Quinta-feira eu resolvo tudo. Vai dar para quitar pelo menos metade da dívida. Perfeito. Ele estava confirmando que planejava usar nossa reunião bancária para acessar meu dinheiro. Antes de dormir, revisei mentalmente os resultados do primeiro dia de operação. Estabeleci a aparência de vulnerabilidade crescente. Criei oportunidade controlada para ele tentar me roubar. Documentei evidências de sua intenção criminosa. Posicionei a armadilha para quinta-feira. Osvaldo achava que estava manipulando uma velha confusa e desesperada por ajuda. Na realidade, estava sendo conduzido exatamente para onde eu queria que ele fosse. Amanhã seria dia de testar até onde sua ganância e desespero o levariam. Terça-feira começou com uma surpresa que quase me fez quebrar o personagem. Estava na cozinha preparando café quando ouvi Lucas, meu neto de 8 anos, conversando com Felipe no quarto. O papai está planejando alguma coisa com a vovó. Ontem ouvi ele falando no telefone sobre o dinheiro dela. Felipe, de 5 anos, respondeu inocentemente. Mas a vovó é legal. Por que o papai quer o dinheiro dela?
Não sei, mas acho que não é certo. Meu coração apertou. As crianças estavam percebendo que algo estava errado, mesmo sem entender completamente. Isso mudava a urgência da operação. Eu precisava neutralizar Osvaldo antes que sua influência contaminasse permanentemente a inocência dos meus netos. Mas também me deu uma ideia. Quando as crianças desceram para o café, implementei um teste que aprendi em cursos de psicologia militar. Verificar a extensão do controle psicológico que o abusador exerce sobre outros membros da família. Lucas, Felipe, venham cá. A vovó quer fazer uma pergunta. Eles se aproximaram ainda de pijama. Se a vovó precisasse de ajuda com alguma coisa importante, vocês ajudariam. Claro, vó, Felipe respondeu imediatamente. Lucas foi mais cuidadoso. Que tipo de ajuda? Nada difícil. Só se alguém estivesse sendo falso com a vovó, vocês me contariam. Os dois trocaram olhares. Lucas assentiu devagar. O papai às vezes fala de você de um jeito feio quando você não está. Felipe disse de repente, com a honestidade brutal das crianças pequenas. Que tipo de coisa ele fala? Que você é... Felipe hesitou claramente, repetindo palavras que não entendia completamente. Que você é um peso morto, Lucas complementou. E que quando a gente crescer, a gente não pode deixar velhos morarem com a gente porque eles só dão trabalho. Senti minha mandíbula contrair. Osvaldo estava ativamente doutrinando meus netos, contra idosos contra mim, contra valores básicos de respeito familiar. E o que vocês acham disso que o papai fala? Felipe foi direto. Eu acho que o papai está errado. Você faz bolo pra gente. Lucas mais velho e complexo. Eu acho que não sei. O papai fica bravo se a gente discorda dele. Aquela resposta me partiu o coração e solidificou minha determinação. Lucas, aos 8 anos, já estava aprendendo a ter medo de expressar opiniões contrárias ao pai abusivo. Bem, vocês não precisam concordar com tudo que os adultos falam. Vocês podem ter opiniões próprias, tá bom? Eles assentiram, mas vi como olharam nervosamente para a escada, verificando se Osvaldo não estava descendo. Quando Osvaldo apareceu para o café, observei-o com olhos completamente diferentes. Não era apenas um ladrão e viciado, era alguém que estava sistematicamente destruindo a autoestima e os valores das crianças. Bom dia, família, ele disse com falsa alegria. Dona Antônia já pensou no que vamos falar na reunião do banco amanhã? Ah, sim, estive pensando a noite toda. Acho que vou mesmo mexer naquela poupança antiga. Ótima ideia. Dinheiro parado não rende nada. Lucas e Felipe assistiram a essa troca em silêncio. Vi como eles notaram a mudança no tom de voz de Osvaldo quando falava comigo sobre dinheiro. Mais atencioso, mais interessado. Após o café. Quando as crianças foram se arrumar para a escola, decidi implementar o segundo teste do dia, verificar até onde Osvaldo estava disposto a ir para ganhar minha confiança. Osvaldo, posso te pedir mais um favor? Claro, sogra. Você pode me ensinar a usar aqueles aplicativos de banco no celular? Todo mundo fala que é mais prático. Os olhos dele brilharam. Acesso às minhas senhas bancárias, através do celular, seria o golpe perfeito para ele. Nossa, que ótima ideia! Vem cá, vou te ensinar agora. Passamos 1 hora com ele, me ensinando a usar aplicativos bancários, que eu já dominava perfeitamente, mas fingi ser uma senhora confusa que precisava de ajuda com tecnologia. Ah, é muito complicado, Osvaldo. Acho que vou esquecer a senha. Não se preocupa, posso anotar aqui no seu caderninho. Você faria isso? Nossa, que genro prestativo. Claro que ele faria. Anotou todas as senhas que eu deliberadamente criei para serem falsas em contas que não existiam. Mas o teste verdadeiro veio à tarde. Por volta das 2, fingi estar cochilando na sala quando o telefone tocou. Era Vera novamente seguindo o script que havíamos combinado. Osvaldo atendeu. Alô? Ah, vocês ligaram ontem. Sim, ela vai levar o genro mesmo. Como precisam confirmar alguns dados dela primeiro. Fiquei fingindo dormir, mas ouvindo cada palavra. CPF. Deixa eu ver. Não, ela está dormindo agora. Ah, vocês podem ligar mais tarde. Ou, bem, eu sou o genro dela. Moro na mesma casa. Será que posso adiantar algumas informações? Vera, representando perfeitamente, disse que precisava de dados básicos para agilizar a reunião. CPF, renda mensal, valor aproximado das aplicações. Osvaldo, sem hesitar, começou a inventar informações sobre minha situação financeira. A aposentadoria dela é de $3.500. Tem uma poupança com uns $22.000. Acabou de receber uma herança de $8.000. Estava mentindo descaradamente para o banco sobre minha situação, aumentando valores para parecer que eu tinha mais dinheiro disponível para investir. Pode anotar meu nome também como acompanhante Osvaldo Souza. Enquanto interagia com Beatriz e as crianças, Osvaldo estava mais animado que o normal, mais atencioso com todos. A perspectiva de resolver seus problemas financeiros, roubando meu dinheiro, o estava deixando eufórico.
Pai, por que você está tão feliz hoje? Lucas perguntou. Ah, só estou contente porque estou ajudando a vovó com umas coisas importantes. Às vezes, as pessoas mais velhas precisam de ajuda com dinheiro, essas coisas. Felipe, inocentemente. Mas a vovó é esperta. Osvaldo riu, mas havia algo forçado na risada. Claro que é campeão, mas todo mundo fica mais, como posso explicar, mais dependente quando fica mais velho. Lucas franziu a testa. Dependente como? Ah, precisam de ajuda para tomar decisões importantes. Por isso, os filhos e genros ajudam. Eu mordi a língua para não responder. Ele estava plantando a semente de que idosos são incapazes de tomar decisões próprias, preparando as crianças para aceitar que controlar meu dinheiro era ajuda e não roubo. Naquela noite, antes de dormir, fiz uma avaliação dos resultados do segundo dia. Afirmei que ele estava disposto a mentir para instituições financeiras sobre minha situação. Estabeleci que ele estava ativamente manipulando as crianças contra idosos. Documentei evidências dele se oferecendo para administrar meu dinheiro. Verifiquei que ele estava psicologicamente preparado para cometer crimes financeiros. Osvaldo havia passado em todos os testes de caráter no pior sentido possível. Amanhã seria dia de aumentar a pressão e ver até onde sua ganância o levaria. A tempestade anunciada. A verdade vem à tona. Quarta-feira amanheceu nublada em Campo Grande, com aquele clima pesado que anuncia tempestade. Era simbolicamente perfeito para o que eu tinha planejado o dia em que Osvaldo revelaria a extensão total de sua natureza criminosa. Às 6 da manhã, implementei a primeira escalada. Uma ligação preocupante que ele interceptaria. Pedi para minha amiga Vera ligar, fingindo ser de uma financeira, oferecendo empréstimo consignado com condições especiais para aposentados. O script era simples valores altos, juros baixos, facilidade total. O telefone tocou às 7h30, bem quando Osvaldo estava tomando café. Alô, empréstimo? Não preciso. Como assim? Até $50.000 com a aposentadoria de garantia. Fingi estar confusa e preocupada. Não entendo essas coisas. Empréstimo para quê? Osvaldo se levantou imediatamente e gesticulou para que eu passasse o telefone para ele. Com licença, disse para o telefone. Eu sou o genro da senhora. Ela é tem dificuldade com essas questões financeiras. Posso ajudar? E lá foi ele coletando todas as informações sobre como conseguir um empréstimo de $50.000 em meu nome, taxas, documentos necessários, prazo para aprovação. Quando desligou, estava visivelmente excitado. Sogra, essa foi uma oportunidade incrível. Eles estão oferecendo empréstimo com juro muito baixo. A senhora podia pegar esse dinheiro e investir em algo que rende mais. Mas para que eu vou querer $50.000 emprestados? Já tenho meu dinheirinho? Exatamente por isso. Pega emprestado com juro baixo. Investe em algo que rende alto, fica com a diferença. É assim que pessoas inteligentes fazem dinheiro. Eu estava assistindo em tempo real um homem planejando me endividar em $50.000 para financiar esquemas de investimento que provavelmente terminariam nas apostas online dele. Mas e se der errado? Se eu não conseguir pagar, não vai dar errado, sogra. Eu mesmo posso administrar esses investimentos para a senhora. Tenho experiência com essas coisas. Obviamente, experiência em perder dinheiro apostando em futebol. Você acha mesmo que devo? Tenho certeza. Olha, na reunião do banco hoje à tarde, a gente pode falar sobre isso também. Eles vão dar as melhores opções. Durante a manhã, enquanto ele estava no quintal, falando com os agiotas ao telefone, implementei a segunda escalada, a evidência de que eu estava sendo influenciada por ele. Liguei para Beatriz no trabalho. Filha, preciso falar uma coisa com você. Que foi, mãe? Está tudo bem. Está sim. É que... Bem, o Osvaldo está me ajudando com umas coisas de banco de investimento. Ele entende muito mais dessas coisas que eu. Houve uma pausa. Mãe, desde quando a senhora se mete com investimento? É que apareceram umas oportunidades e o Osvaldo falou que é bobagem deixar dinheiro parado. Mãe, a voz de Beatriz ficou preocupada. Que tipo de investimento? Não sei bem explicar. Hoje à tarde vamos no banco conversar sobre isso. Mãe promete que não vai assinar nada sem me consultar primeiro. Mas filha, o Osvaldo disse que se esperar muito a oportunidade passa. Mãe, está bom, filha, não decido nada. Desliguei sabendo que havia plantado uma semente importante. Beatriz agora suspeitava que o marido estava manipulando financeiramente a mãe dela. Às 14h, hora da reunião no banco, levei Osvaldo para descobrir até onde ele estava disposto a ir. Obviamente não havia reunião nenhuma. Em vez disso, fomos a uma agência bancária real, onde eu tinha uma conta há anos. Osvaldo não sabia que eu já havia conversado com o gerente de verdade sobre a situação. Senhor Osvaldo, o gerente disse assim que entramos. A senhora, sua sogra, me contou que o senhor tem interesse em ajudá-la com investimentos.
Exato, ela tem algumas reservas paradas e eu gostaria de ajudá-la a fazer render melhor. Entendo. E que tipo de autorização a senhora gostaria de dar para o senhor? Aqui estava o momento crucial. Osvaldo respondeu sem hesitar. Bem, ela tem um pouco de dificuldade com tecnologia compapelada. Seria mais prático se eu pudesse ter procuração para movimentar as contas dela. Procuração total. Acesso completo ao meu dinheiro. É isso mesmo que a senhora quer? O gerente perguntou diretamente para mim. Fingi hesitação, olhando para Osvaldo. O Osvaldo entende muito mais dessas coisas que eu. Claro, mas é o dinheiro da senhora. Tem certeza de que quer dar procuração total? Osvaldo interveio rapidamente. É só para facilitar as movimentações. Ela continua sendo a dona do dinheiro, óbvio. O gerente, que já estava ciente da situação real, disse: Bem, para esse tipo de procuração, precisamos de alguns documentos específicos. Vocês têm tudo aqui. Osvaldo se ofereceu para providenciar toda a documentação necessária e perguntou quais eram os valores exatos das minhas contas limites de empréstimo opções de investimento de alto risco. Durante 40 minutos, assisti Osvaldo planejar metodicamente tomar controle total da minha vida financeira. Quando saímos do banco, ele estava eufórico. Sogra vai ver como sua vida vai melhorar. Em 6 meses, esse dinheiro pode ter dobrado de valor. Você acha mesmo? Tenho certeza. E olha, sobre aquele empréstimo da manhã, acho que devíamos ligar de volta. Com procuração, posso resolver tudo para a senhora. Naquele momento, vendo-o planejar me endividar em 50 mil, enquanto fingia me fazer um favor, senti que a Operação Dignidade havia coletado evidências suficientes. Osvaldo Souza não era apenas um genro desrespeitoso. Era um criminoso calculista que planejava me roubar, me endividar e me deixar na ruína financeira para alimentar seu vício em apostas. Mais grave, ele fazia tudo isso enquanto me abraçava, me chamava de sogra querida e fingia estar me protegendo. Aquela noite, durante o jantar, observei-o interagir com as crianças, sabendo exatamente quem ele realmente era. Pai, Lucas perguntou inocentemente, por que a vovó precisa que o senhor cuide do dinheiro dela? Porque quando as pessoas ficam mais velhas, às vezes tomam decisões ruins com dinheiro. Os filhos e genros ajudam para proteger elas. Felipe franziu a testa. Mas a vovó não é burra. Osvaldo riu, mas foi um riso frio. Claro que não é burra campeão, mas pessoas velhas ficam mais vulneráveis, mais fáceis de enganar. A ironia daquelas palavras saindo da boca dele era quase cômica. Por isso é importante vocês aprenderem desde cedo a cuidar do próprio dinheiro. Ele continuou doutrinando. E não depender de ninguém quando ficarem velhos. Lucas me olhou com uma expressão que demonstrava que ele estava começando a perceber que algo não estava certo na situação toda. Naquela noite, antes de dormir, revisei os resultados do 3º dia. Documentei a tentativa dele de conseguir empréstimo em meu nome. Registrei o pedido explícito de procuração total sobre minhas finanças. Alertei Beatriz sobre a manipulação financeira. Confirmei que ele estava disposto a me endividar para financiar seus vícios. A fase de manipulação estava completa. Osvaldo havia revelado ser exatamente o tipo de criminoso que eu suspeitava calculista mentiroso, disposto a destruir a família financeiramente para resolver seus próprios problemas. Amanhã seria quinta-feira, o dia do confronto final. A execução da operação. Dignidade. O triunfo da sargento. Quinta-feira, 5 da manhã, último dia da Operação Dignidade. Acordei com a mesma frieza operacional que sentia antes de missões importantes no Exército. Hoje, Osvaldo Souza descobriria que subestimar uma ex-sargento é o último erro que um predador financeiro pode cometer. Mas primeiro eu precisava garantir que todas as peças estivessem no lugar certo. Às 6 da manhã, enviei uma mensagem para o Cabo Marcos, meu antigo colega de quartel, que agora trabalhava como investigador particular. Hoje, 16 horas, preciso de backup. Situação familiar crítica. A resposta chegou em 2 minutos. Estarei lá, sargento. Mesmo aposentados, alguns códigos militares nunca morrem. Às 7, quando Osvaldo desceu para o café, me encontrou organizando uma pilha impressionante de documentos na mesa da cozinha. Nossa sogra, o que é tudo isso? Ah, estive a noite toda organizando meus papéis para quando você conseguir essa procuração. Ia me enganar. Não se preocupe, sogra. Enquanto eu estiver cuidando das suas finanças, ninguém vai conseguir enganar a senhora. A audácia daquele homem era impressionante. Estava planejando me roubar enquanto prometia me proteger de ladrões. E se descobrir que alguém está tentando me enganar, o que você faria? Ah, eu acabaria com essa pessoa. Ninguém mexe com a família da gente, né? Sorri. É mesmo, Osvaldo. Ninguém mexe com a família da gente. Durante a manhã, implementei os preparativos finais para o confronto. Primeiro liguei para Beatriz no trabalho. Filha, pode vir em casa hoje às 4 horas. Preciso conversar uma coisa importante com você e o Osvaldo juntos. Que aconteceu, mãe? Nada grave.
Só quero ter certeza de que estou tomando as decisões certas sobre esses investimentos. Mãe, eu não gosto nada dessa história. Posso sair mais cedo e vamos conversar antes do Osvaldo chegar. Não, filha. Preciso que você ouça tudo o que ele tem para me propor. Às 4 horas está bom. Segundo, organizei todas as evidências reais que havia coletado. Nas últimas semanas, fotos das anotações de apostas, prints das dívidas online, gravações das conversas, vídeo do abuso verbal, documentos sobre o processo criminal. Terceiro, preparei a apresentação final que faria para a família. 12:00. Osvaldo voltou da rua mais animado do que eu já havia visto. Sogra, consegui acelerar o processo da procuração. Posso pegar os documentos hoje mesmo e amanhã já resolvemos aquele empréstimo. Nossa, que rapidez! É que expliquei a situação para eles. Falei que a senhora está ansiosa para começar a investir. Claro que estava ansioso. Os agiotas provavelmente estavam apertando o cerco. E sobre o que conversamos ontem do empréstimo grande, consegui uma proposta ainda melhor. Até 120 mil reais com juro muito baixo. 120 mil reais. Em 24 horas, ele havia aumentado minha capacidade de endividamento de 50 mil dólares para 120 mil dólares. Nossa, Osvaldo, é muito dinheiro. Você tem certeza que é seguro? Absoluta. Eu mesmo estou precisando resolver umas questinhas financeiras. Se conseguirmos esse empréstimo, posso pegar uma parte emprestada e devolver com juros para a senhora. Todo mundo sai ganhando. Finalmente, a confissão completa. Osvaldo acabara de admitir que queria usar meu nome para conseguir 120 mil emprestados, pegar parte desse dinheiro para resolver suas questinhas, pagar os agiotas e me deixar com 40 mil de dívida real mais juros bancários. Era o plano criminoso mais audacioso e cínico que eu já havia testemunhado. Que tipo de questinhas, filho? Uns investimentos que fiz e deram problema. Nada grave, mas preciso de capital de giro para resolver. Investimentos. Ele chamava vício em apostas de investimentos que deram problema. E quanto você precisaria? Bem, uns 80 mil. Resolveria tudo e eu devolveria em 6 meses com 10% de juros para a senhora. 80 mil dólares. Osvaldo estava planejando me endividar em 120 mil dólares para roubar 80 mil dólares e me deixar com 40 mil dólares de dívida real. Osvaldo, você faria isso por mim? Resolver seus problemas financeiros? Claro, sogra, é tudo pela família, né? Às 3:30. Marcos chegou. Alto, cabelos grisalhos, postura militar inconfundível. Quando Osvaldo o viu, ficou visivelmente desconfortável. Osvaldo, este é meu amigo Marcos. Nós servimos juntos no exército. Exército? Osvaldo empalideceu ligeiramente. Isso mesmo, Marcos disse com voz grave. A sargento Antônia me contou que vocês estão tendo algumas conversas interessantes sobre finanças. Sargento... Osvaldo olhou para mim com uma expressão que nunca havia visto antes, confusão total. Às 4 em ponto. Beatriz chegou. Encontrou-nos todos sentados na sala. Eu, Osvaldo, visivelmente nervoso, e Marcos com cara de investigador profissional. Mãe, o que está acontecendo aqui? Senta, filha. Preciso contar para vocês uma história sobre um homem que achava que podia enganar uma ex-militar. O confronto final estava prestes a começar. O veredito. Consequências e revelações. Às 4:05 da tarde de quinta-feira, com toda a família reunida na sala, comecei a implementar a fase final da Operação Dignidade. Beatriz senta aqui do meu lado. Osvaldo, você pode ficar aí mesmo. Apontei para minha poltrona individual, estrategicamente posicionada de frente para todos nós. Marcos, obrigada por vir. Osvaldo estava claramente desconfortável, alternando o olhar entre mim e o investigador militar. Dona Antônia, se é sobre os investimentos, podemos conversar em particular depois. Não, filho. É exatamente sobre isso que preciso conversar, com todos presentes. Minha voz havia mudado imperceptivelmente, menos frágil, mais firme. Beatriz, seu marido, tem sido muito solícito comigo nas últimas semanas. É verdade, mãe. Ele me contou que está ajudando a senhora com algumas questões bancárias. Isso mesmo, Osvaldo. Quero explicar para Beatriz exatamente que tipo de ajuda você está me oferecendo. Ele se remexeu na poltrona. Bem, a dona Antônia tem algumas reservas paradas e eu sugeri alguns investimentos. Conta direito, Osvaldo. Conta sobre o empréstimo. Empréstimo. Beatriz franziu a testa. É que apareceu uma oportunidade de empréstimo com juro baixo e pensei que poderia ser interessante. Quanto, Osvaldo? Minha voz estava ficando mais dura. Quanto o quê? Quanto você sugeriu que eu pegasse emprestado? Ele hesitou. Uns 50 mil. Osvaldo. Agora minha voz tinha o tom que eu usava para interrogar soldados mentirosos. Quanto você disse hoje de manhã? Longa pausa. 120 mil. Beatriz ficou branca.
120 mil diz: Mãe, por que a senhora iria pegar tanto dinheiro emprestado? Essa é uma excelente pergunta, Beatriz. Osvaldo quer explicar para sua esposa por que você acha que eu deveria me endividar em 120 mil. Não é endividamento, é investimento. Ir 120 mil dólares. Quanto você disse que precisava emprestado para resolver suas questinhas? O silêncio na sala ficou pesado. Osvaldo olhou para Beatriz, que o encarava com uma expressão de choque crescente. 80 mil, ele murmurou. Mais alto, Osvaldo, sua esposa, não ouviu. 80 mil. Beatriz se levantou bruscamente. Você sugeriu que minha mãe pegasse 120 mil emprestados para você usar 80 mil. Não é assim, amor. É um investimento conjunto. Mentira! A palavra saiu da minha boca com a força de um comando militar. Todos na sala se sobressaltaram. Osvaldo Souza, você vai parar de mentir agora mesmo. Marcos se inclinou para a frente, assumindo postura de interrogador profissional. Senhor Osvaldo, o senhor trabalha em que empresa mesmo? Eu trabalho com segurança. Nome da empresa: Segurança Patrimonial Central. Interessante, Marcos disse, consultando um bloco de anotações. Porque essa empresa me informou ontem que não tem nenhum funcionário chamado Osvaldo Souza há 4 meses. Beatriz virou-se para o marido com uma expressão que eu nunca havia visto nela. Você está desempregado há 4 meses. Eu posso explicar. Explica. Explica de onde vem o dinheiro que você usa. Osvaldo tentou se levantar, mas Marcos fez um gesto sutil que o fez sentar de volta. Beatriz, eu disse calmamente. Senta aqui. Tem muito mais coisas que você precisa saber sobre seu marido. Ela se sentou ao meu lado, tremendo. Osvaldo, você lembra daquela tarde de domingo 3 semanas atrás, quando você me chamou de velha surda e inútil? Ele empalideceu completamente. Lembra quando disse que eu só servia para atrapalhar e que era um peso morto? Eu estava nervoso naquele dia. Nervoso porque Osvaldo. Silêncio. Vou te ajudar a lembrar. Você estava nervoso porque havia perdido os 3 mil dólares em apostas na sexta-feira anterior. Estava nervoso porque os agiotas estavam cobrando. Estava nervoso porque estava mentindo para sua esposa sobre estar desempregado. Beatriz me olhou espantada. Como a senhora sabe disso? Ora, minha filha, nos últimos 15 dias, eu conduzi uma investigação militar completa sobre seu marido. Investigação militar. Foi então que revelei a primeira carta na mesa. Beatriz Osvaldo, há uma coisa sobre mim que vocês não sabem, ou melhor que Osvaldo, escolheu não pesquisar antes de decidir me humilhar. Levantei-me e caminhei até o guarda-roupa. Trouxe a farda militar cuidadosamente preservada. Meu nome é Sargento Antônia Pereira da Silva Reformada. 15 anos de serviço ativo no Exército Brasileiro. Especialização em logística, inteligência e guerra psicológica. Osvaldo parecia estar vendo um fantasma. E quando um ex-militar descobre que está sendo enganado, ameaçado e roubado dentro da própria casa, a gente não chora. A gente faz o que foi treinado para fazer. Marcos sorriu pela primeira vez. A gente investiga, mapeia, planeja e neutraliza a ameaça. Exatamente. Beatriz olhava alternadamente para mim e para a farda como se estivesse vendo a mãe pela primeira vez na vida. Osvaldo, continuei. Você cometeu 3 erros fatais. Primeiro, escolheu o alvo errado. Segundo, subestimou a capacidade de resposta do alvo. Terceiro, deixou evidências de tudo. Peguei meu celular. Agora você vai sentar aí quietinho e ouvir tudo o que eu descobri sobre você nas últimas 3 semanas. E Beatriz vai descobrir exatamente com quem está casada. O confronto real estava apenas começando. Osvaldo Souza, 35 anos, nascido em Dourados, MS. Comecei como se estivesse lendo um relatório militar oficial. Viciado em apostas online, há pelo menos 2 anos dívidas estimadas em 85 mil dólares com 3 agiotas diferentes. Beatriz murmurou, meu Deus, e cobriu o rosto com as mãos. Marcos continuou. Ele admitiu, sob condição de anonimato, que estava vendendo informações sobre a rotina de uns clientes. Detalhes para eles roubarem. Não era para ninguém se machucar, era só uns furtos pequenos. Beatriz ficou de pé e começou a andar de um lado para o outro da sala, como uma fera enjaulada. Continua, mãe. Que mais você descobriu nas últimas 3 semanas? Prossegui. Ele usou o CPF de você, Beatriz, para fazer um empréstimo de 15 mil dólares sem sua autorização. Isso se chama fraude documental. Ele fez o quê? Mostrei os documentos. Está tudo aqui. Assinatura falsificada, dados pessoais, seus tudo. Beatriz virou-se para Osvaldo com uma fúria que eu nunca havia visto nela. Você usou meu nome para pegar dinheiro emprestado? Era uma emergência, amor. Emergência para quê? Para apostar em futebol. Não era aposta. Nesse momento,
Reproduzi no celular uma das gravações que fiz dele falando ao telefone. Cara, eu perdi tudo no jogo de domingo. Preciso de mais tempo para conseguir a grana. O silêncio na sala foi absoluto. Essa gravação foi feita anteontem. Osvaldo quer ouvir mais. Toquei outra gravação. A velha que mora aqui tem aposentadoria boa e ela é meio gagá, entende? Posso dar um jeito de acessar a conta dela. Beatriz me olhou com horror. Ele estava planejando roubar a senhora. Não só roubar filha. Ele estava planejando me fazer de senil, colocar você como responsável por cuidar de uma velhinha gagá. Osvaldo estava suando copiosamente. Dona Antônia, eu nunca... Isso foi só uma conversa. Só uma conversa. Toquei a gravação dele pedindo informações sobre procuração bancária. E essa aqui também foi sua conversa. Era na gravação do banco onde ele tentava conseguir procuração total sobre minhas finanças. E esta, a gravação dele mentindo sobre meus valores para conseguir empréstimos maiores. E esta, ele planejando usar 80 mil reais do empréstimo fraudulento. A cada gravação, Beatriz ficava mais chocada e Osvaldo mais desesperado. Mas espera, eu disse. Tem uma última evidência que é a mais importante de todas. Peguei meu celular e reproduzi uma gravação que havia feito naquela manhã, quando ele não percebeu que eu estava gravando. Quando eu conseguir essa procuração, vou ter acesso a tudo que ela tem. Aí é só transferir para os meus investimentos e falar que deu problema no mercado. Velha burra nem vai entender direito. E se ela morrer logo, melhor ainda. Fico livre do problema e a Beatriz herda tudo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Beatriz ficou de pé lentamente, caminhando em direção ao marido, com uma expressão que eu nunca havia visto nela. Você estava planejando roubar minha mãe e torcer para ela morrer. Amor, não foi isso que eu quis dizer. Cala a boca! Ela gritou com uma força que me lembrou de mim mesma nos tempos de quartel. Você torcia pela morte da minha mãe. Naquele momento, vi minha filha descobrir o tipo de homem com quem havia se casado. E vi Osvaldo descobrir que havia perdido completamente o controle da situação. Agora, eu disse calmamente. Vamos falar sobre consequências. Sentei-me na poltrona principal da sala, posição de comando que eu havia evitado durante anos para manter a paz. Osvaldo, você tem duas opções. Primeira opção, eu entrego todas essas evidências para a polícia agora mesmo. Fraude documental dá 2 a 6 anos de prisão. Apropriação indébita, mais 2 a 4 anos. Coação de idoso pode dar mais 2 anos. Você seria preso hoje e ficaria no mínimo 6 anos na cadeia. Ele estava tremendo visivelmente. Segunda opção, você aceita os meus termos. Que termos? Primeiro você sai desta casa agora. Leva só a roupa do corpo. Todo o resto fica para compensar os danos que causou à família. Mas eu moro aqui. Você morava aqui, perdeu esse direito quando decidiu nos roubar. Segundo, você assina um documento confessando todos os crimes e transferindo a guarda completa dos meninos para Beatriz, sem direito à visita sem pensão, sem nada. Eu não posso ficar sem ver meus filhos. Osvaldo, Beatriz, disse com voz dura. Depois do que ouvi hoje, você não vai chegar perto dos meus filhos nunca mais. Terceiro, continuei. Você tem 48 horas para devolver os 15 mil que fraudou no nome da Beatriz. Não importa como. Eu não tenho esse dinheiro. Problema seu. Vende o carro, pede emprestado, faz o que quiser, mas em 48 horas o dinheiro tem que estar na conta dela. Quarto, você se interna voluntariamente em um programa de tratamento para vício em jogos e só sai quando tiver alta médica. E se eu não aceitar esses termos? Marcos se levantou e pôs a mão no bolso. Então eu entrego este dossiê completo para meu contato na Polícia Civil. Ele deve estar aqui em 20 minutos para buscar você. Osvaldo olhou ao redor da sala para Beatriz, que o encarava com ódio. Para mim, impassível como um tribunal militar. Para Marcos, claramente disposto a fazer valer as ameaças. Escolha rápido, eu disse consultando o relógio. Minha paciência com ladrões que ameaçam família sempre foi muito limitada. Ele baixou a cabeça. Eu aceito os termos. Ótimo, Marcos pode preparar os documentos. Enquanto Marcos digitava no notebook, me virei para Beatriz. Filha, você tem algo a dizer para seu ex-marido? Beatriz olhou para Osvaldo por um longo momento. Quando falou, sua voz estava carregada de uma dor que partiu meu coração. Eu te amei por 10 anos. Confiei em você. Deixei você criar meus filhos, e você planejava me roubar minha mãe, e ainda torcia para ela morrer para ser mais fácil. Lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas a voz permanecia firme. Você não é o homem que eu achei que era. Você é um estranho, um criminoso. E eu nunca mais quero ver você perto da minha família. O novo normal. Paz e consequências. 30 minutos depois. Osvaldo Souza saía pela porta da frente, carregando apenas uma mala pequena e um documento assinado, confessando tudo. Quando a porta se fechou, Beatriz desabou no meu colo chorando. Mãe, me perdoa, eu não sabia.
Eu juro que não sabia de nada. Eu sei, filha. Ele era muito bom em mentir. Como a senhora descobriu tudo? Sorri, acariciando os cabelos dela. Falsificou seus documentos, colocou vocês em perigo com agiotas e ainda estava doutrinando as crianças contra idosos. O que você acha? Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Obrigada, mãe, por me proteger, por proteger as crianças, por ser mais forte que eu imaginava. Filha, eu disse pegando na mão dela. Força a gente sempre teve. Só não precisávamos usar até hoje. 2 dias depois, os 15 mil estavam de volta na conta de Beatriz. Osvaldo havia vendido o carro e conseguido um empréstimo com parentes. 1 semana depois, recebemos a confirmação de que ele estava internado em uma clínica de reabilitação. 1 mês depois, o processo de divórcio estava finalizado com ele, renunciando a todos os direitos sobre bens e filhos. A Operação Dignidade havia sido um sucesso completo, mas como toda vitória militar, ela veio com um custo que só seria totalmente compreendido com o tempo. 3 meses depois do dia em que Osvaldo Souza saiu pela porta da frente, carregando apenas uma mala, acordo todas as manhãs às 5 horas. Não por hábito militar apenas, mas porque é na madrugada, quando a casa ainda dorme, que as consequências reais do que fiz se revelam com mais clareza. Sentada na cozinha, tomando meu primeiro café do dia, olho ao redor e vejo o resultado da Operação Dignidade, uma casa em paz, mas uma família permanentemente alterada. Beatriz está mais forte, as crianças estão seguras e eu não sou mais a mesma pessoa. A transformação começou naquele domingo, quando Osvaldo me chamou de velha surda e inútil, mas se completou no dia do confronto final. Quando vi minha filha descobrir que estava casada com um criminoso, quando ouvi meu genro confessando que torcia pela minha morte, quando senti o poder de destruir completamente um homem, com evidências que eu havia coletado pacientemente alguma coisa dentro de mim, mudou para sempre. Não voltei a ser a avó submissa, que morava nos fundos da casa por tolerância familiar. Como poderia? Uma vez que você descobre que tem a capacidade de conduzir uma operação militar contra inimigos domésticos, como fingir que essa capacidade não existe? Beatriz percebeu a mudança imediatamente. Nos primeiros dias após a saída de Osvaldo, ela me tratava com uma mistura de gratidão e medo. Não seria a palavra certa. Talvez respeito, preocupado, como se tivesse descoberto que a mãe dela era uma estranha perigosa disfarçada de velhinha inofensiva. Mãe, ela disse 1 semana depois do confronto. A senhora sempre foi assim. Assim, calculista. A pergunta me fez refletir profundamente. Calculista. Era uma descrição precisa do que eu havia me tornado, ou talvez do que eu sempre fui, mas havia escolhido esconder? Não sei, filha. Acho que descobri que, quando necessário, posso ser. E isso não te assusta? A resposta honesta? Sim, me assustava. Não a capacidade em si, mas a facilidade com que ela havia ressurgido. 15 anos depois de deixar o exército, bastaram 3 semanas para eu voltar a pensar como uma estrategista militar, para manipular, investigar, enganar e destruir com a frieza de quem executa ordens de batalha. Mais assustador ainda, a satisfação que senti. Quando vi Osvaldo assinando a confissão completa, renunciando aos filhos, prometendo devolver o dinheiro. Fraudado, uma parte sombria de mim se deliciou com aquela vitória total. Não era apenas justiça, era domínio absoluto sobre alguém que havia me subestimado. Essa satisfação me incomoda até hoje. Os netos se adaptaram à ausência do pai com uma facilidade que me preocupa e me tranquiliza ao mesmo tempo. Lucas, de 8 anos, perguntou apenas uma vez quando o pai voltaria. Quando expliquei que Osvaldo não voltaria mais, porque havia feito coisas que machucaram a família, ele simplesmente assentiu e nunca mais tocou no assunto. Felipe, de 5 anos, às vezes pergunta: onde está o pai, mas sem urgência emocional, como se Osvaldo tivesse sido uma presença temporária em suas vidas, não uma figura paterna essencial. Isso me faz questionar que tipo de pai Osvaldo realmente era. Se as crianças não sentem falta dele, isso confirma que minha decisão foi acertada, ou revela que a influência tóxica dele era ainda pior do que eu imaginei. Uma tarde encontrei Lucas organizando seus brinquedos e perguntei: você sente falta do papai? Ele parou, pensou cuidadosamente característica que herdou de mim e respondeu: sinto falta da ideia do papai, mas não sinto falta do papai que gritava com a vovó. Aquela resposta me partiu o coração e me tranquilizou simultaneamente. A transformação de Beatriz tem sido a mais dramática de todas. Nos primeiros anos do casamento, ela era submissa, evitava conflitos, sempre cedia para manter a paz. Descobrir que estava casada com um criminoso que planejava roubar a própria mãe a acordou de uma forma brutal. Agora, ela trabalha com mais determinação. Cuida das finanças com rigor militar, ironicamente, usando técnicas que eu a ensinei,
e demonstra uma autoridade com as crianças que nunca tivera antes. É como se ter que enfrentar a verdade sobre Osvaldo a tivesse forçado a encontrar sua própria força. Mas há momentos em que a vejo olhando para mim com uma expressão que não consigo decifrar completamente, admiração misturada com inquietação, como se estivesse grata pela proteção, mas preocupada com os métodos. Mãe, ela perguntou outro dia, você não acha que talvez foi muito duro com ele? A pergunta ecoou na minha mente durante dias. Foi muito duro. Osvaldo estava planejando me roubar e endividar a família em mais de 100 e-mails, falsificar documentos da esposa, e torcia pela minha morte para facilitar seus crimes. Estava colocando a família em risco real, com agiotas violentos. Estava doutrinando as crianças contra idosos e valores familiares básicos. Foi duro sim. Foi necessário. Absolutamente. Foi justificado. Essa é a pergunta que me mantém acordada às vezes. Porque a verdade é que eu poderia ter resolvido a situação de forma menos militar. Poderia ter conversado com Beatriz primeiro. Poderia ter confrontado Osvaldo diretamente. Poderia ter procurado ajuda profissional ou legal, mas não quis. Quis conduzir uma operação completa. Quis investigar, manipular, documentar, confrontar e destruir. Quis usar todo o treinamento militar que havia guardado por 15 anos. E quis que Osvaldo descobrisse da pior forma possível que havia escolhido o alvo errado. Era necessário fazer tudo isso ou era minha vingança pessoal disfarçada de proteção familiar? A resposta honesta é provavelmente um pouco dos dois. E isso me assusta mais do que qualquer coisa que Osvaldo poderia ter me feito, porque descobri que quando provocada suficientemente, posso ser implacável. Posso ser fria, calculista, manipuladora e devastadoramente eficaz. Posso destruir a vida de alguém metodicamente e sentir satisfação com o resultado. Aos 62 anos, descobri que ainda sou no fundo uma soldado. E soldados, quando atacados, não apenas se defendem, eles contra-atacam para garantir que o inimigo nunca mais seja uma ameaça. A casa está em paz agora. Beatriz está mais forte. As crianças estão seguras. Osvaldo está longe e em tratamento. Missão cumprida. Mas o preço foi descobrir que a velhinha inofensiva que eu fingira ser durante anos nunca existiu realmente, e que a mulher que existe por baixo dessa fachada é capaz de coisas que talvez uma avó não deveria ser capaz. O legado da sargento. Antônia, uma lição para a vida. 6 meses depois que Osvaldo saiu de casa, recebi uma ligação que mudou minha perspectiva final sobre toda a situação. Era o Dr. Ramos, do Centro de Reabilitação, onde Osvaldo estava internado. Senhora Antônia gostaria de conversar sobre o progresso do Osvaldo no tratamento. Como ele está? Bem fisicamente. Psicologicamente é mais complicado. Ele desenvolveu o que chamamos de paranoia persecutória. Acredita que está sendo constantemente vigiado e investigado. Senti um frio na barriga. E está. Não que saibamos, mas ele insiste que a senhora é uma militar disfarçada que armou uma operação contra ele. Os outros pacientes acham que é delírio. Parei de respirar por um segundo. Dr. Ramos, isso está atrapalhando o tratamento dele. Na verdade, está ajudando. A paranoia o fez parar completamente de apostar. Ele tem medo de que vocês estejam monitorando qualquer atividade suspeita dele. É um medo irracional, mas eficaz. Quando desliguei, me dei conta de algo perturbador. Eu havia quebrado Osvaldo tão completamente que ele desenvolveu paranoia permanente. Minha operação não apenas o neutralizou, o transformou em alguém que vive com medo constante. Era isso que eu queria proteger minha família ou destruir psicologicamente um homem? A resposta honesta no momento da descoberta, eu queria as duas coisas. Naquela noite deitada na cama, comecei a escrever mentalmente as lições que essa experiência me ensinou. Lições que qualquer pessoa que assiste a essa história precisa entender. Lições valiosas. Nunca subestime quem você pensa que é fraco. Osvaldo me viu como uma velha frágil e dependente. Não pesquisou meu passado, não questionou minha aparente submissão, não considerou a possibilidade de que eu fosse perigosa. Esse erro custou toda a vida que ele havia construído. Se você está pensando em enganar, humilhar ou roubar alguém, especialmente alguém mais velho, lembre-se, você não sabe quem essa pessoa foi antes de envelhecer. Pode ser que ela tenha habilidades que você nem imagina. Agressão verbal. É o primeiro passo para o abuso. Osvaldo não começou sendo criminoso, começou sendo desrespeitoso, depois virou manipulador, depois mentiroso, depois ladrão. A progressão foi gradual, mas constante. Se alguém na sua família trata idosos com desprezo, humilha pessoas que considera mais fracas, demonstra desrespeito por vulnerabilidade. Essa pessoa é perigosa. Pode não ser criminosa ainda, mas a semente já está plantada. A justiça nem sempre é suave, mas é necessária. O que eu fiz com Osvaldo funcionou. Protegi minha família, recuperei o dinheiro, afastei a ameaça, mas não foi justiça. Foi guerra.
O respeito muitas vezes precisa ser conquistado com firmeza. Respeite seus idosos. Desrespeitar, humilhar ou se aproveitar de uma pessoa mais velha. Tem certeza de que conhece a história completa dessa pessoa? Hoje, quase um ano depois de tudo, moro na mesma casa com Beatriz e os netos, mas agora na suíte principal, não no quartinho dos fundos. Beatriz insistiu na mudança. A senhora é a matriarca desta casa-mãe. As crianças me respeitam de forma diferente. Não me veem mais como a vovó doce que faz bolo. Me veem como alguém que pode protegê-las de qualquer coisa. É reconfortante e preocupante ao mesmo tempo. Osvaldo terminou o tratamento e se mudou para outro estado. Enviou uma carta pedindo perdão e informando que estava trabalhando como porteiro noturno, longe de apostas e tentações. A carta terminava com uma frase que me assombra. Nunca mais vou subestimar uma pessoa idosa. Mission accomplished, como dizíamos no exército. Mas, nas madrugadas, quando o silêncio de Campo Grande é absoluto, me pergunto quantos Osvaldos existem por aí. Quantas famílias estão abrigando predadores que se aproveitam da aparente vulnerabilidade dos mais velhos? E quantos idosos como eu estão fingindo ser mais frágeis do que realmente são, esperando o momento certo para mostrar do que são capazes? A resposta para essas perguntas é mais do que você imagina. Então, se você está ouvindo essa história, deixe-me dar um conselho final, se você é jovem e tem idosos na família. Os respeite não apenas pelos anos vividos, mas porque você não faz ideia do que essas pessoas já passaram, do que aprenderam, do que são capazes quando provocadas. Se você é alguém que pensa em se aproveitar de pessoas mais velhas, considere cuidadosamente suas escolhas, porque talvez, apenas talvez, aquela velhinha aparentemente indefesa seja uma ex-sargento do exército esperando uma desculpa para voltar à ativa. E se você é um idoso que está sendo desrespeitado, humilhado ou ameaçado, lembre-se, idade não é sinônimo de fraqueza. Você tem décadas de experiência, conhecimento e possivelmente habilidades que seus antagonistas nem imaginam. Às vezes, a melhor defesa é deixar o inimigo acreditar que você é indefeso até chegar o momento de provar o contrário. Meu nome é Antônia Pereira da Silva. Tenho 68 anos, sou avó de 2 meninos maravilhosos e sou ex-sargento do Exército Brasileiro. E se alguém na sua família acha que pode me desrespeitar porque sou idosa? Bem, Osvaldo Souza pode explicar como isso termina. Se conseguirem encontrá-lo, claro. Ouvi dizer que ele ainda olha por cima do ombro quando anda na rua, verificando se não está sendo seguido. Paranoia. Talvez, ou talvez, ele finalmente aprendeu que existem consequências para quem escolhe o alvo errado. Boa noite e lembrem-se, respeitem seus idosos. Vocês nunca sabem quem eles realmente são por baixo dos cabelos grisalhos. Deixe seu comentário abaixo. Qual parte da história da Sargento Antônia mais te impactou? Você conhece alguma história de resiliência semelhante? Sua opinião é muito importante para nós. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras.